E quando a sua própria existência é considerada inimiga da tradição? O mundo das deidades japonesas está em pânico. A deusa do sol, Amaterasu, se confinou em uma gruta após um desentendimento. O universo está privado de luz. As divindades tateiam na escuridão e se reúnem em frente ao esconderijo da deusa do sol. O que podem fazer para tirá-la de lá? Outra deusa, Uzumi, emerge da multidão e entra em ação. Armada com uma lança e um ramo de eulália, ela avança para a entrada da gruta e se põe a fazer uma apresentação de pantomima que fica cada vez mais frenética, cada vez mais exaltada, até que suas roupas começam a se desfazer aos poucos. Os outros deuses reunidos, ao assistirem ao intenso e insólito espetáculo, não aguentam e começam a gargalhar da performance desenfreada. Do interior da gruta, Amaterasu ouve agitação lá fora. Sua curiosidade fala mais alto. Ela abre ligeiramente a porta para ver o que está provocando os risos e, com isso, traz a luz de volta ao mundo. Enquanto dança em frente à entrada da gruta, a deusa Uzumi se transforma momentaneamente em outra personagem, despertando o interesse dos espectadores ao redor. Este é basicamente um mecanismo universal do teatro. Ver uma pessoa encarnar por alguns momentos uma identidade que não é sua, desperta uma curiosidade e um prazer que mantém o espectador grudado na cadeira. Mas o teatro japonês talvez brinque um pouco mais com essa ambiguidade fundamental das peças. Estamos olhando para o ator ou para o personagem? O kabuki encena particularmente essa incerteza de identidade. Esses são trechos retirados dos extras da HQ Kabuki, publicada pela editora Pipoca Nankin nesse ano 2025, com o roteiro de Thiago Minamizawa e a arte do Guilherme Petreca, em que acompanhamos a jornada de autodescoberta da protagonista trans Kabuki, que leva esse nome não à toa. Kabuki é um tipo de teatro tradicional japonês que mistura essa forma de arte com música. Acredita-se que Kabuki derive do verbo kabuko, que significa transgredir, estar fora da norma. A própria palavra kabuki muitas vezes é traduzida como a arte de cantar e dançar. Inclusive, são dois elementos muito presentes nessa narrativa, que é separada em 4 estações do ano para representar as fases em que a protagonista está passando. Antes de tudo, e aí rapaziada, como estão vocês? Sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo esse que inclusive era para estar saindo apenas para membros, mas eu decidi deixar ele aberto. Aproveitando então essa deixa para apresentar a vocês essa nova função aqui no canal, em que eu tô planejando um monte de vídeo bacana que vai sair exclusivamente para membros. No YouTube é obrigatório você colocar 2 níveis, né? Mas no nível 2, a partir de R$15, você pode estar tendo acesso a esses vídeos exclusivos, além de outros benefícios que você pode estar checando, clicando ali e dando uma lida. Caso você queira apoiar esse canal financeiramente, a estar se mantendo, a estar tendo uma frequência maior, que é o que eu tô tentando fazer, você pode fazer isso financeiramente pela Catarse a partir de R$5 mensalmente, podendo cancelar a qualquer momento, ou então pelo LivePix a partir de qualquer valor e podendo deixar um recadinho. Todo valor é mais que bem-vindo, mas lembre, ajude se quiser e principalmente se puder. Dito isso, bora continuar com esse vídeo. Aproveitando para mostrar para vocês essa edição que tá muito bonita, a capa ela é mais fosca, tem uma textura gostosa e o papel também. Não faço a menor ideia de qual que é o nome desse papel, mas eu gosto bastante da textura dele. E aqui tem muitos extras, né? Seja do projeto do curta, do Thiago, quanto em relação ao próprio Kabuki mesmo. Então, para mim foi muito interessante porque eu não sabia de nada sobre o tema e aqui essa parte é muito rica. Vou deixar aí na descrição para vocês também um outro site que eu tirei algumas informações de pesquisa de lá, mas isso aqui, ó, já é um ótimo introdutório. Então eu achei bem bacana mesmo, em relação do design e tudo mais, ficou bem charmoso. A criação dessa história tem um contexto bem pesado. Um dos fatores que motivou o Thiago a estar escrevendo essa história foi por conta de um caso que ocorreu no dia 15 de fevereiro de 2017 em Fortaleza, em que uma mulher trans foi brutalmente assassinada por um grupo de jovens que registraram tudo em gravação, dando risada, gravação essa que acabou chegando nas mãos do Thiago e ele acidentalmente acabou assistindo, e aquilo causou um impacto imenso em sua vida, vendo na arte uma maneira de expressar todo aquele repúdio, toda aquela inconformação que ele estava sentindo e também como ferramenta de conscientização, trazendo mensagens de amor e empatia, utilizando do Kabuki como narrativa para fazer essa correlação com um processo de transição, com esse conflito pessoal e social que muitas pessoas transexuais lidam, na maioria das vezes sem rede de apoio nenhum. E é óbvio que cada processo é muito individual, é muito particular,
particular, é uma coisa assim muito da pessoa, né? Mas numa maioria das vezes a gente vê que não tem suporte, não tem apoio nenhum, seja da família ou seja da sociedade. No teatro clássico japonês, como o kabuki, era comum que homens interpretassem papéis femininos, mas não por uma questão da desconstrução dos papéis de gênero ou por alguma pauta LGBT, até porque isso seria extremamente radical para a época, mas sim por uma questão de necessidade, já que em 1626 as mulheres foram proibidas de atuar, mesmo o próprio kabuki tendo sido inventado por uma mulher e atuado em seus primeiros anos majoritariamente por mulheres, e apenas lá para o final do século XIX, o país começou a reavaliar essas restrições, inclusive jovens rapazes também não podiam atuar, apenas homens adultos. E, enfim, mesmo com essas reavaliações, até hoje o kabuki tradicional permanece quase que predominantemente masculino. Apesar do kabuki não ter nascido como uma forma de desconstrução ou coisa relacionada, acabou colaborando para a naturalização da fluidez de gênero, isso pelo menos dentro da arte, até porque a gente está falando de um país que é muito avançado para algumas coisas, mas extremamente conservador a outras, já que o kabuki se trata de uma arte subversiva que mexia com esses papéis de gênero e sexualidade, porque você podia ver homens atuando graciosamente papéis extremamente de extrema feminilidade, né? Então era uma coisa graciosa, bonita. Não era como se eles estivessem fazendo uma sátira de mulher ou uma coisa estereotipada. Não, você podia ver esses homens fazendo esses papéis. E tinha um empenho muito grande com a maquiagem, com as vestimentas, com os gestos. Então, pelo menos na arte, foi uma maneira de naturalizar isso, né? Mesmo que se trate de um país aí que a gente sabe que é extremamente conservador nesses termos de sexualidade e gênero. Inclusive, o Japão foi um dos países que mais teve restrições em relação a pessoas trans. Para você se registrar, por exemplo, caso você estivesse aí passando por esse processo de transição, era obrigatório que você passasse por uma esterilização, você não podia ser casado, você tinha que estar solteiro, não poderia ter filhos. Então foi assim, muitas famílias lutaram por conta disso, principalmente por essa questão de ser obrigado a passar por uma esterilização, já que isso fere totalmente, né, os direitos humanos, o direito da escolha da pessoa. No final, há uma mensagem em memória de Valéria Rodrigues e das mais de 1.300 pessoas trans assassinadas no Brasil durante os 9 anos de produção desse projeto, que inicialmente surgiu como um stop motion, que inclusive está muito charmoso. Eu só pude assistir ao trailer porque eu não encontrei para assistir completo. No começo, acompanhamos uma criança que entra num palco sendo assistida por uma plateia e, ao tropeçar e machucar o dedo, se maqueia com o próprio sangue, se sentindo então bem consigo mesma, se reconhecendo. Não há culpa ou vergonha antes de ser questionada por uma criatura de diversas máscaras, decidindo então nunca mais desonrar a sua família. No ato 2, Outono, acompanhamos Kaburi crescida, porém já não com a mesma leveza do começo, recitando inclusive músicas que remetem a essa prisão com que tem de lidar, e por um momento se vê livre em um jardim, antes de cair para a realidade novamente, confrontando e questionando o que ela é, se deparando com aquilo que gostaria de ser, a maneira com que idealiza sua feminilidade reprimida, e nesse processo decide se render e acabar com a sua própria vida, se deparando então com uma fênix. A fênix, no caso, Ho-Oh, né, eu penso logo em Pokémon, para os japoneses é um símbolo de paz, renovação e prosperidade. A fênix a aconselha, mostrando que até mesmo o fato de existir é uma forma de resistência que pode trazer a diferença para muitos. No ato 3, se depara com uma infinidade de máscaras, as vestindo e as interpretando, até entrar em uma que não parece incomodar, mas a mudança física da imagem não é o que define uma pessoa. E aqui há muitos questionamentos sobre o que forma uma pessoa, o que faz com que a própria existência dela seja tão condenativa aos olhos dos outros e de si mesma. Preconceitos são ensinados, eles são repassados geração após geração e enraizados. Tanto que no começo da HQ, a criança brincando, dançando, não tem uma malícia, não tem uma maldade naquilo. Ela é colocada e de maneira muito condenativa. Ó, você tá desonrando a família, você tá fazendo isso e é errado. Eu achei bacana uma HQ que tratasse desse assunto de maneira mais delicada e sensível, apesar de eu não gostar do texto. Eu acho que o que eu mais gostei foi essa correlação com o
o kabuki. Você pega uma coisa que é extremamente tradicional, clássica da cultura japonesa, e ao mesmo tempo tem essa relação conflitante com algo que é um tabu para eles, né? Algo que muitos deles condenam. Eu acredito que seja um processo extremamente confuso por si só, é uma relação muito conflitante de você olhar no espelho e se rejeitar, e ao mesmo tempo sentir essa rejeição no olhar dos outros, e estar basicamente sempre trajado num palco para agradar. Foi uma leitura que eu achei interessante. Eu diria que, na verdade, o que eu mais achei interessante foi essa correlação do kabuki com a transexualidade, que foi algo extremamente criativo. O problema pra mim, uma impressão que eu tive, é que parece querer demais repassar uma mensagem sobre a autodescoberta do que trabalhar na história em si. Teve muitos momentos da HQ que eu pensava, poxa, se esse momento aqui fosse mudo, só não tivesse falas, teria causado um impacto ainda maior, porque o desenho por si só já é bem expressivo. Mas essa é uma impressão minha e talvez tenha sido uma intenção do cara mesmo. Guilherme Petreca é um quadrinista brasileiro que eu vim a conhecer por conta daquela HQ Ye, que toda vez que eu passo numa livraria e tem essa HQ, eu acabo dando uma folheada e falo, nossa, parece ser legal. E aí, até hoje, eu nunca li, já fazem uns 3 anos isso, então eu acho que tá chegando a hora de parar com essa procrastinação. Se eu não me engano, essa é a terceira obra dele que saiu pela Pipoca Nanquim. Teve o Super Punk, o Ojiva, que ele também foi o ilustrador. Já o trabalho do Thiago Minamizawa, né, se eu não me engano, ele é diretor também. Eu desconhecia, mas já achei mega interessante. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Espero não ter sido negligente em qualquer assunto ou falado alguma besteira, caso contrário vocês podem me corrigir aí também. Eu gostei da HQ, mas eu gostei muito mais da temática dela, né, e dos extras. Foi algo que me introduziu ao kabuki, que eu nunca tinha escutado falar antes. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Não sei se vocês perceberam que minha voz tá meio fanha, mas é porque eu fiquei resfriada. Enfim.